Nós estamos falando de paz, né? Nesta manhã o Paulo falou muito sobre paz, né? Entre pessoas, mas o que pode nos roubar a paz? O que pode nos tirar a paz? Então, qual é o maior inimigo da nossa paz? Certamente que é o medo. O medo, ele rouba a nossa paz. A incerteza nos deixa vulneráveis. E onde o medo está? O medo está em todos os lugares. Nós temos medo de falar a verdade. Nós temos medo de assumir responsabilidades. No mundo o medo é constante. Medo de assalto. Medo de um mundo acelerado e inconstante. Medo do trânsito desequilibrado. Medo de envelhecer. Medo de doenças. Medo de morte. Medo de errar. Então, etc. Tem vários medos que tiram a nossa paz. O medo tira a paz de viver e desencadeia isso em nós doenças psicológicas, neurológicas e fisiológicas. O medo nos faz trazer doenças terríveis em nossas vidas e até mesmo nos afastar da confiança que nós temos em Deus. Mas de onde surgiu o medo, né? Qual é a origem do medo? Lembra lá no princípio, né, em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Então o homem teria desobedecido a Deus, né? Deus falou, não toque nesse fruto. Certamente, se você tocar nesse fruto, você vai morrer. Mas o que aconteceu? O homem desobedeceu a Deus. E ouvindo o homem e a sua mulher, né? Jesus estava andando pelo jardim e o homem e a sua mulher estavam escondidos da presença de Deus. E eles, então, declararam a Deus, né? Deus fez uma pergunta, onde vocês estão? Nós estamos escondidos de medo, porque nós estamos nus. Aí Deus fez uma pergunta para ele, como vocês sabem que vocês estão nus? Né? Então, o medo, ele gerou lá no início. Então, todos nós temos o medo como parte do pecado que vem sobre nós. Mas como superar o medo, então? Como superar esse medo? Sabemos que temos o medo, né? Ele é um inimigo. Então, nós vivemos uma inconstância em nossas vidas, às vezes desacreditando que existe um poder que pode superar essa incerteza, esse medo. E nós vamos ter um texto em Marcos capítulo 4, onde Jesus vai falar sobre um assunto muito importante em seu evangelho, onde, juntamente com seus discípulos, né, ele está trazendo uma mensagem para ele. Mas nós também sabemos que aqui no mundo, o medo, ele vem assim, de uma forma já trazida por nossos pais, né? Nossos pais trazem o medo desde crianças. Lembra que sempre tem aquelas historinhas, né? Boi da cara preta, né? Pega essa criança que tem medo de careta. Então, tem várias coisas que nossos pais trazem, nos trazendo medo já desde crianças, né? Então, nossa cultura, nós somos assim, desde crianças, ensinados a ter medo, né? Então, quando nós queremos que uma criança durma, nós vamos cantar aquela coisinha, né? E já demonstrando medo às crianças, né? E a criança, então, fica com muito medo. Nana neném, né? Se a cuca vai pegar, né? Papai foi na roça, tem tudo aquilo. Tem aquelas coisas também que, às vezes, a gente diz, cuidado com o homem do saco, né? Sempre colocando medo, né, nas crianças, desde que eles já começam a crescer. Então, esse medo, ele vem trazendo uma dificuldade nos nossos relacionamentos, né, em nossas vidas, com pessoas, né, onde a gente traz esse medo diante de nós. E também
às vezes entendemos que esse medo, ele não tem jeito, né? Não tem como superar. Às vezes queremos até colocar limites, dizendo assim, não vai ali, porque tem bicho, né? O homem do saco vai te pegar. Então a gente começa a lançar coisas que vão assustando desde criança, e crescendo com essas ideias do medo. Então o medo ele é gerado muitas vezes por causa de traumas que são feridas dentro da alma, já que vem na criação. Cada vez que você é colocado em uma situação semelhante àquela em que você ficou com esse trauma, você vai relembrar daquele fato e o seu cérebro ele vai provocar reações, né, em sua emoção e até mesmo no seu corpo, debilitando, né? Calafrios, mal-estar. Você já viu quando você assiste um filme de terror, né, quando você começa a se assustar, você sente um arrepio, né? E o medo é isso, ele causa calafrios. Mas no Novo Testamento a palavra comum ela ocorre cerca de 47 vezes, né? E a gente sabe que Jesus ele veio com uma finalidade de tratar os nossos medos, né? De nos auxiliar nessa maldade que existe, né? Que aflige os nossos corações. E nós estamos aqui dentro de um texto onde Jesus ele vai trabalhar os seus discípulos, né, de uma forma onde eles vão começar a entender que ele está no controle. Nós vamos lá ver no versículo 35 do capítulo 4 de Marcos, nós vamos ler, onde Jesus ele vai trabalhar, né, uma forma onde os discípulos vão entender que é preciso confiar nele. Então, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este, se enchendo de água, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento aquietou-se e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar obedece? Então Jesus ele está trabalhando seus discípulos aí na área de confiança, onde eles deveriam apoiar a sua fé, a sua força. Então, por que os discípulos eles não deveriam ter medo? Na verdade, todos têm um medo em si, mas por que naquele momento os discípulos não deveriam ter medo? Agora vamos pensar na forma de que quem estava com eles, né? A gente sabe que lá o Mar da Galileia, ele era famoso por várias tempestades que aconteciam, né? Eram fortes tempestades. É um lago de águas doces de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, e é cercado por montanhas de 3 lados, que tem até 300 metros de altura. Então ali havia muita tempestade, muita coisa passava naquele lago, né? Ventos fortes e muitas ondas causavam muitas tragédias naquele local. Então, mas por que os discípulos não deveriam ter medo? Aí, conforme no texto nós vimos, né, existia uma promessa de Jesus, né? Jesus falou, ele havia falado aos seus discípulos, passamos para o outro lado da margem, né? Então, Jesus ele fez uma promessa. Jesus disse, vamos para o outro lado da margem. E quando Jesus fala, né, a promessa é cumprida. O destino deles não era naufragar, não era afundar o barco, né, ou se afogar. Mas a palavra de Jesus era, passamos para o outro lado da
da margem, não era naufragar, não era afundar. Quando o medo, ele rouba, ele assalta a sua fé, o que acontece? Você pode afundar o barco, você pode afundar a sua vida. Quando nós deixamos de confiar nas promessas de Deus, quando nós deixamos de acreditar naquilo que Deus fala em sua palavra, quando nós deixamos que o mundo domine as nossas mentes, deixamos Deus de lado quando Ele fala, quando nós deixamos a palavra de Jesus nos dominar por completo, nós podemos afundar em nossa fé. Quando Ele fala, Ele cumpre, Deus cumpre. Nós precisamos entender isso. Deus é um Deus de fé, de confiança, de verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E tudo que Ele fala se cumpre. Quando Ele fala, aquilo vai acontecer realmente. Mas qual é o problema? Por que o nosso medo nos ataca? Então, quando esse medo nos roubar a nossa fé, nós devemos o quê? Nos agarrar nas promessas de Jesus. Se Ele disse que vai nos cuidar, é óbvio que Ele vai nos cuidar. Mas nós somos tão, às vezes, vulneráveis por não estarmos firmados na palavra de Deus e acabamos afundando em nossa vida. Quando as pessoas à sua volta disserem para você que a situação está perdida e que não existe solução, creia na palavra de Deus, creia na sua verdade. Outro ponto é, por que eles não deveriam ter medo? Por que nós não devemos ter medo? Porque Deus é presente. Deus não estava no barco? Deus estava lá. Jesus estava lá. Ele era Deus. Ele estava com Deus. Versículo 36, né? Aquele barco, ele varrido pela fúria do vento no mar da Galileia, ele estava transportando Jesus. Agora se imagina o Filho de Deus, né? Provavelmente os discípulos já tinham visto outros milagres, né? Jesus tinha apresentado curas e expulsado demônios e tudo mais. E eles teriam visto já, né, o poder de Deus no próprio Jesus. Mas por que eles não estavam depositando a fé naquele que estava com eles no barco? O próprio Jesus, a presença de Deus com eles. Então, é a presença de Jesus que nos livra do temor. Então, às vezes, nós dizemos que amamos a Deus, mas temos medo de enfrentar as coisas. Falamos que amamos a Deus, mas não nos importamos com a sua palavra, não confiamos na sua palavra. Então, o importante para nossas vidas é amar a Deus, se apaixonar por Cristo, se apaixonar pela sua palavra e confiar que Deus está no controle. É a presença de Jesus que nos livra de qualquer medo. Davi falou assim, que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Agora pense na situação de Davi. A gente conhece a história, né? Sabe quanto ele sofreu perseguições, a ponto até de quererem matá-lo. Mas Davi, ele colocou toda a sua dependência em Deus. Ele jamais vacilou, né? Mesmo diante das tempestades que vinham sobre ele, daquela perseguição de pessoas que queriam vê-lo morto, por causa da inveja e tudo mais, ele se manteve adorando a Deus, né? Cantando salmos, dedicando louvores a Deus através das palavras, agradecendo a Deus diante de tanta tribulação, porque ele conseguiu então vencer o medo daquela perseguição, daquelas pessoas que queriam vê-lo morto, por causa que ele estava focado em Deus. Ele é um ótimo exemplo para nossas vidas. Então, não porque o vale ele seria um caminho seguro, não porque a circunstância era fácil de enfrentar, mas porque a presença de Deus era o amparo de Davi, era o seu amparo. Ele colocava sua dependência em Deus. Os discípulos se entregaram ao medo porque esqueceram-se de que Jesus estava com eles.
Então, às vezes, nós podemos esquecer que Jesus está conosco. Nós passamos as tribulações na vida, passamos sofrimentos, dores, né? Passamos, às vezes, por necessidades, porque nós não confiamos em Jesus. E esquecemos que Ele está do nosso lado. O Rei do céu e da terra estava no mesmo barco, estava com eles. E por isso o barco ele não podia afundar. Lembra que Jesus estava dormindo com a cabeça em um travesseiro. O que isso estava dizendo para seus discípulos? Né? Jesus queria dizer algo para os seus discípulos. Ele queria dizer que tudo está no controle. Eu me lembro que eu passei por uma situação dessa. Nós estávamos na Ilha do Mel e estávamos passando, né, naquela trajetória do mar, onde havia um dia maravilhoso, claro, sol brilhando, e nós estávamos vindo com, acho que era a última barca de lá, né? E aquele sol maravilhoso brilhando, chegamos a um ponto do mar onde começou a vir uma nuvem preta, né? E aquilo veio com tanta força que o barco ele totalmente ficou desequilibrado, sem controle, e já escureceu tudo, parecia noite. E aí começou um desespero dentro do barco, né? Muitas pessoas já estavam começando a gritar desesperadas. E justamente eu me lembrei dessa passagem, né, dos discípulos, e eu falei, vou ficar tranquilo e vou orar a Deus, né? Então eu fiquei tranquilo, mas muitas pessoas estavam desesperadas, né, já contando que estavam mortas, né, por causa daquela tempestade em alto mar. Então, o que acontece? Às vezes, nós estamos nesses problemas difíceis, parece que não tem solução, mas quando nós confiamos que Jesus está ali, vai ter solução. Então, por causa da paz de Jesus, versículo 38 no nosso texto, enquanto a tempestade ela rugia com fúria, com força, então Jesus estava dormindo tranquilo. Ele sabia que estava no controle do Pai. Aquela tempestade estava na agenda de Jesus, ele fazia parte do currículo do treinamento dos discípulos. Então os discípulos com aquilo, eles foram entendendo que Jesus tem poder, né? Que Jesus é o próprio Deus e que ele tem todo o poder sobre até mesmo vento, fúria ou qualquer coisa. Então o fato de Jesus estar descansando nessa tempestade já deveria ter acalmado e encorajado os seus discípulos, né? Porque eles sabiam quem ele era, na verdade. Talvez foi um momento de descuido, né? Esquecimento que ele estava ali. Então eles ficaram apavorados. Não te importa que vamos morrer? Então eles estavam desesperados. Então Jesus estava descansando na vontade de Deus e ele sabia que Deus podia cuidar enquanto ele estava dormindo. Muitas vezes nós ficamos apavorados, né? Não dormimos até durante a noite, né? No sono, preocupados com o que pode ocorrer no próximo dia, né? O que vai acontecer com uma situação que nós temos. Mas Jesus nos ensina através dessa passagem, né, que ele está no controle. O que está errado é o nós, né, o nosso medo, a nossa falta de confiança em Deus. Davi ele falou nesse salmo, né, eu me coloquei na dependência de Deus. Eu me coloquei na vontade de Deus, né, independente das situações que estavam à minha volta. Então, Davi, ele se colocou na posição de confiança em Deus. Então, as tempestades da vida, elas podem nos abalar, mas não abalar nosso Deus, né? Sabemos que Jesus confiou em Deus, né? E ele era o próprio Deus, porque ele tinha toda a base divina em si mesmo. Então, elas podem ficar fora do nosso controle, mas não fora do controle de Deus. Então, se nós estamos buscando o nosso próprio controle em nossas vidas, vamos afundar, vamos naufragar. Mas quando nós estamos no controle de Jesus, nós estamos no controle de Deus.
Então, por causa do poder de Jesus, em Marcos capítulo 4, versículo 39, Jesus repreendeu o vento, repreendeu o mar e fez-se grande bonança. Então, as leis da natureza, elas estão nas suas mãos, estão na mão de Deus. Nós sabemos que nós vivemos vidas difíceis na terra, né? Nós sabemos que por nós mesmos jamais vamos conseguir fazer algo bom, algo certo ou correto em nossas vidas. Nós sabemos que muitas pessoas estão se suicidando, né? Muitas pessoas estão buscando um refúgio e não buscam em Jesus. Muitas pessoas estão morrendo por falta de confiar em Jesus. E nós temos um mundo aí à frente que vai ser mais difícil. Nós estamos passando um mundo difícil. Mas, através da palavra, a gente entende que vai ser mais difícil ainda. E Jesus, ele disse, em certo momento, né? Até a fé dos próprios eleitos, até o amor dos próprios eleitos, estarão correndo risco de ser abalados. Porque a situação que o mundo vai ter ainda à frente necessita de confiança em Deus, necessita de confiança em Jesus. Nós sabemos que há várias cidades onde cristãos já estão sendo mortos, né? Mas eles estão sendo mortos por quê? Porque eles confiam em Deus, eles estão baseados em Deus. Então, aqueles que estão contrariando a vontade de Deus estão matando e crucificando cristãos, como desde o princípio. Mas por causa do poder de Jesus, então, ele repreende, né? Ele repreendeu o vento, ele fez bonança, ele acalmou o mar. E nós sabemos que todo o universo está no controle de Deus, mas nós podemos estar fora do controle de Deus por nossas vontades próprias, mas Deus está no controle. Então a pergunta foi: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então o contexto mostra que Jesus é o Senhor sobre cada circunstância e o vencedor dos inimigos que nos ameaçam. Jesus é tudo. Nós precisamos confiar nele. Vitória sobre os perigos, vitória sobre os demônios, vitória sobre a enfermidade, vitória sobre a morte. Jesus é soberano sobre o vento, sobre as hordas, mas ele queria ser soberano em nossos corações. É isso que nós devemos entender. Jesus quer dominar nossos corações, quer entrar em nossos corações. Ele quer fazer parte das nossas vidas. E ele, assim, terá poder sobre nossas vidas, nos cuidando das adversidades que o mundo nos traz. Então, Jesus é soberano sobre o vento e as rodas, mas ele queria ser soberano em nossos corações. Jesus está no controle das tempestades que nos ameaçam e ele pode fazê-las cessar a qualquer momento. Nós vamos sofrer tempestade em nossas vidas. Nós sabemos que, como nós vimos lá no princípio, a queda do homem trouxe o medo, a insegurança, trouxe o pecado e trouxe várias assolações que perturbam a nossa vida, o nosso espírito. Mas a conclusão é, na Bíblia há 365 vezes escrito: não tenha medo, não temas. Então, para cada dia do ano, se você pensar 365 dias, Deus está dizendo: não tenha medo. A cada dia que se inicia, Jesus está dizendo: não tenha medo. Mas devemos entender que Jesus tem que fazer parte da nossa vida, do nosso coração. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Davi disse isso. E você? O que você vai dizer? Mas quando eu estiver com medo, o que eu vou dizer? O que você vai dizer? Vamos confiar em Deus? Então, na hora do medo, parece que Deus se esqueceu de nós. Porque a nossa mente, ela corre, né? Ela desanda. Então, na hora do medo, parece que Deus se esqueceu de nós, perdeu o nosso endereço, não se lembra do nosso nome.
Por isso, para derrubar as paredes da prisão do medo, devemos lembrar quem é Deus e que Ele está ao nosso lado quando a tempestade vai nos afligir. Deus sabe tudo sobre o medo que nos perturba. Por isso, nossa prioridade deve ser agradar a Deus, ficar sujeito a Ele, né? E não nos livrar do medo. Isso é apenas uma consequência. Então, ficar firme com Deus, se agarrar em Deus, porque o medo vai existir. O medo sempre vai nos perseguir. O medo, ele pode nos tirar a paz, mas Jesus tira o medo que nos dá a paz. Amém? Então vamos refletir, né, nessa passagem, refletir que Deus está no controle de nossas vidas. E que nós, como seres humanos, devemos deixar que essa natureza, né, ela morra dentro de nós, e que a vontade de Deus e que o Espírito de Deus domine e traga paz às nossas vidas, confiando que Jesus está pronto para nos cuidar. Amém?